Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um dos políticos mais competentes da nova geração. Ele tem apenas 35 anos e foi eleito com 175 mil votos como deputado estadual. Foi o mais votado de São Gonçalo e o segundo mais votado do estado do Rio de Janeiro. Eu me refiro ao deputado estadual, hoje secretário das cidades, Douglas Ruas. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Um prazer estar de volta aqui no Jogo do Poder, ter uma oportunidade aqui de a gente estar falando do nosso estado do Rio de Janeiro, do atual cenário político aqui no nosso estado e de tudo aquilo que a gente vem fazendo também à frente da Secretaria das Cidades. Antes de falar da Secretaria das Cidades, o prazer é nosso em recebê-lo, queria falar um pouco da tua eleição, porque essa votação surpreendente, 175 mil votos, a maioria dos quais em São Gonçalo, eu acho que mais de 80% dos votos centrados na cidade de São Gonçalo. Isso trouxe uma certa curiosidade sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho, porque poucas pessoas conseguem, numa base territorial, ainda que grande como São Gonçalo, ter uma concentração massiva de votos como você teve na sua cidade. Fala um pouco para a gente sobre essa eleição e sobre a sua surpreendente vitória no primeiro momento que você se ofereceu ao escrutínio das urnas. Olha, Ricardo, eu tive uma oportunidade a partir de janeiro de 2021, no governo do Capitão Nelson, como prefeito, meu pai, de estar trabalhando na Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, onde a gente teve a oportunidade de elaborar um plano estratégico de desenvolvimento para a cidade de São Gonçalo, o Plano Novos Rumos, que vem de fato revolucionando a nossa cidade, na gestão do prefeito Capitão Nelson, entregando uma melhoria significativa nos serviços públicos da municipalidade. E no ano das eleições, quando precisei me desincompatibilizar, em abril de 2022, eu tive ali uns 6 meses até a eleição, onde eu procurei estar próximo da população de São Gonçalo, mostrar aquele trabalho que a gente desenvolveu enquanto teve a oportunidade na prefeitura e mostrar também à população o quanto é importante para a cidade ter um representante junto ao governo do estado para poder buscar os recursos para a nossa cidade, para ajudar a transformar, a melhorar, a desenvolver as políticas públicas na cidade. E a gente teve a grata felicidade de ser muito bem recebido pela população gonçalense, que acreditou no nosso trabalho. Eu tive a felicidade de ter a maior votação da história da cidade de São Gonçalo, foram 149 mil votos. Em São Gonçalo? Apenas em São Gonçalo. Quase 150 mil votos apenas em São Gonçalo. Apenas em São Gonçalo, dizer, num total dos 175 mil. Muito expressiva. E outra coisa que me chama, eu vou falar dos projetos da tua pasta agora como secretário do governador Cláudio Castro, mas outra coisa que me chama a atenção de modo geral é a presença e o resultado, o reconhecimento da atuação do grupo político de vocês, que é liderado pelo seu pai, o Capitão Nelson, no trabalho em São Gonçalo. Porque nós temos nos últimos anos, talvez na última década, uma sequência de administradores públicos em São Gonçalo, cujo resultado foi muito insatisfatório, o resultado de suas gestões. Tanto que não conseguiram nem se reeleger. Ou seja, São Gonçalo, assim, aos olhos de quem está de fora, e eu estou de fora, dava a impressão de que era impossível administrar São Gonçalo com eficiência, com mínima competência, porque quando chegava na eleição havia uma certa rejeição completa do administrador em relação do eleitor em relação ao administrador. Quer dizer, isso mudou ultimamente e você atribui isso a quê, esse reconhecimento? Olha, Ricardo, na verdade São Gonçalo nos últimos tempos sempre foi palco de muitas brigas políticas. Nunca houve um bom entendimento entre as forças políticas da cidade, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, e sempre quem perdeu mais com essas brigas foi a população. Sim. Então, o que faz o Capitão Nelson chegar à prefeitura de São Gonçalo nas eleições de 2020 é resultado de um grupo político que veio se consolidando
sob a liderança do deputado federal Altineu. E eu me lembro bem que há mais de 10 anos atrás, quando sentaram à mesa o capitão Nelson, então vereador, e o deputado Altineu, e tomaram a decisão de formar um grupo político. E desde então, de lá para cá, em todas as eleições que aconteceram, nós estivemos do mesmo lado. Sim. E esse grupo ele se consolidou com as eleições de 2020. Sim. E a gente sabe, acredita muito do sucesso da gestão do capitão Nelson, essa união das forças. Sim, sim, sim. Então você tem o capitão Nelson como prefeito, mas tem o deputado federal Altineu, que é incansável em Brasília, destinando recursos para a cidade, uma cidade com orçamento per capita muito baixo. Essa é uma questão que me parece também, que eu acho que preocupa em relação ao São Gonçalo, porque é uma cidade que tem uma população enorme e uma arrecadação mediana, digamos assim. Não digo nem, não é tão pequena, é 1 bilhão. É pequena. É 1 bilhão. Se a gente olhar per capita, com certeza. Per capita é muito pequeno. Com certeza. Mas são as duas menores do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Nova Iguaçu. 1 bilhão são 2 bilhões de orçamento para 1 milhão de habitantes. Algo em torno de R$2.000 per capita. Per capita é pequena. Per capita é bem pequena. pequena. É bem pequena. E aí... Com problemas imensos. Se você fizer um diagnóstico rápido, você vai entender que você, com aqueles recursos próprios, você não consegue atender as demandas da população. Sim. Daí você precisa buscar parceria com o governo do estado, sim, com o governo federal. E aí é interessante essa engrenagem política trabalhar em conjunto em favor da população. Então, o que o capitão Nelson teve desde o início do seu governo? O apoio do deputado federal Altineu, do governador Cláudio Castro. E a gente mostrou à população da importância também de ter um deputado estadual, por isso alcançamos o êxito nas eleições. E toda essa engrenagem trabalhando num único objetivo de melhorar a vida das pessoas na cidade é o que vem dando certo. Douglas, me parece que a sua ascensão é muito rápida. Foi eleito com 175 mil votos e agora, um ano depois, ou meses depois, você foi guindado a secretário de Estado pelo governador Cláudio Castro para ocupar a pasta das cidades. E, inclusive, na sua nomeação, houve até um certo debate. Não, estão criando uma pasta nova, a pasta das cidades, ela é sob medida, sob encomenda do deputado Douglas e tal. Fala um pouco sobre a criação da pasta das cidades. Olha, Ricardo, o que nos traz a criação da Secretaria das Cidades, eu me considero um grande municipalista, um defensor dos municípios e um crítico do nosso atual Pacto Federativo, que impõe aos municípios uma competência de serviços públicos grande, mas uma pequena fatia de arrecadação. Sim. O atual Pacto Federativo ele concentra a maior parte da arrecadação no governo federal, sim, mas entrega para os municípios a competência de dar conta das maiores demandas dos cidadãos, sim, no dia a dia ali, seja da saúde, da educação, da conservação do espaço público, do desenvolvimento de infraestrutura. Sim. E os municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, salvo algumas exceções, que é a capital, Rio de Janeiro, e alguns municípios que recebem muitos recursos dos royalties do petróleo, a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro tem uma capacidade de investimento muito reduzida. Pequena, né? Algo em torno de 3, 4% do seu orçamento. Sim. Então a Secretaria das Cidades ela é uma oportunidade, o governador Cláudio Castro muito sensível a essa questão dos municípios, a essa dificuldade dos municípios de promover o investimento nas suas cidades. Sim. Ele cria a Secretaria das Cidades para dar uma oportunidade aos municípios de apresentarem os seus projetos e pedirem um apoio do governo do estado para fazer um investimento na sua cidade, um investimento que possa melhorar a vida das pessoas. Com o governo do estado e com os municípios, né? Dentro daquela atribuição do município, ele não tem condições de promover o investimento necessário para melhorar a vida das pessoas na sua cidade. Ele tem a oportunidade, através do programa Governo Presente nas Cidades, que é um sucesso da gestão do governador Cláudio Castro. O prefeito apresenta o projeto, o comitê gestor se reúne, aprova, o governador dá o autorizo e o governo do estado entra com esse investimento na cidade. Hoje nós estamos falando de mais de R$1 bilhão que está sendo investido pela gestão do governador Cláudio Castro através da Secretaria das Cidades em vários municípios do estado do Rio de Janeiro.
que tipo de... Você está na secretaria há quantos meses? Nós estamos lá desde 27 de setembro de 2023. Então, tem menos de um ano. Sim, nesse período, o que você pode me falar, digamos, de um balanço de iniciativas que você está realizando, que está administrando, sobre isso que você disse, parcerias com os municípios? O que você reputa, o que você considera mais relevante na gestão dessas parcerias com os municípios do estado todo? Olha, Ricardo, a determinação do governador Cláudio Castro é que a gente possa trabalhar em projetos que de fato vão melhorar a vida das pessoas. E isso a gente tem percebido quando a gente faz as visitas técnicas nas obras, o agradecimento, a gratidão das pessoas. Muitos dos investimentos são em infraestrutura, então você encontra bairros que ficaram abandonados pelo poder público por anos, sem ter o mínimo da infraestrutura necessária, que é a drenagem, pavimentação, calçadas, e a gente tem a oportunidade de estar dando mais dignidade a essas pessoas, de estar transformando o dia a dia delas ali para melhor com esses investimentos. E além disso, na execução da obra, o governador Cláudio Castro tem sido incisivo, que a gente tem que trabalhar para minimizar os impactos. Qualquer obra pública que você vai realizar, ela tem uns impactos. E aí a gente implementou lá na Secretaria de Estado da cidade uma superintendência de gestão de impacto social. Essa equipe é formada por técnicos sociais, assistentes sociais, que fazem uma comunicação junto à comunidade da melhor maneira possível, ouve a comunidade para que a gente possa depois promover as intervenções. Vou citar um exemplo rápido aqui. Sim. Se a gente vai pavimentar uma rua que se encontra no leito natural, sem qualquer infraestrutura, a gente vai precisar em algum momento fazer uma interdição. E essa equipe, ela aborda o morador com a abordagem adequada, com a linguagem adequada, para que ele entenda a necessidade de se fazer aquela interdição, para que ele saiba com antecedência quando é que vai ser interditado, para que ele possa se organizar no seu dia a dia e não ter um prejuízo. Isso, normalmente, nas obras, é feito pelo mestre de obra, pelo pedreiro, que tem uma outra linguagem de abordagem. Não está preparado para isso. Não está preparado para isso. Não é essa a atividade fim dele. Então, essa tem sido um case de sucesso da Secretaria, e a gente recebe o feedback dos prefeitos, dos parlamentares que acompanham as obras e principalmente da população, que tem gostado muito dessa novidade que a gente está trazendo aí na gestão do governador Cláudio Castro. Eu vou fazer um intervalo, mas na volta quero saber quais são os principais projetos hoje em execução na sua pasta. O Jogo do Poder volta já, hoje com o secretário das Cidades, Douglas Ruas. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, que também é deputado estadual. Secretário, eu falei no bloco anterior sobre quais são os principais projetos da sua pasta. Queria que o senhor discorresse um pouco sobre eles, a extensão dos benefícios que esses projetos, quando concluídos, terá para a vida do cidadão fluminense. Olha, Ricardo, acho que você pode resumir aí das ações mais importantes? Vou pensar aqui 3 projetos aqui. Vou pensar um que está muito próximo do governador Cláudio Castro entregar para a cidade de Macaé, a duplicação da ponte em Van Mundim. É uma ponte que liga o centro de Macaé até a Barra de Macaé. E eu tive a oportunidade de estar lá em Macaé já por 2 vezes visitando a obra, e a gente, chegando lá, muito facilmente você percebe a importância daquela obra. Sim. A população de Macaé hoje sofre com um engarrafamento tremendo, porque é uma ponte que só tem uma via num sentido e uma via no outro sentido. Então a gente vai estar duplicando, construindo uma outra ponte, vai melhorar e muita mobilidade urbana naquela cidade. Uma obra que impacta a cidade como um todo. Isso é para ser concluído quando? Qual é a previsão? Previsão de agosto agora de 2024, o governador Cláudio Castro vai estar entregando essa grande obra lá, muito esperada. A gente escuta o relato dos moradores de Macaé, do prefeito de Macaé, do deputado Chico Machado, que é um grande defensor da cidade. Foi ele quem correu atrás junto ao governador Cláudio Castro para que essa obra fosse executada. E o relato deles é de que isso era esperado há muitos anos.
muitos moradores nem acreditavam mais que pudessem ver essa obra. E a gente vai estar tendo a oportunidade de, em agosto, agora estar entregando, e com certeza vai melhorar muito a mobilidade urbana naquela cidade, vai reduzir distâncias. E quando a gente fala, Ricardo, em melhorar a mobilidade urbana, em reduzir o tempo de deslocamento, a gente está falando numa significativa melhora na qualidade de vida das pessoas. Lógico. Porque se a gente consegue fazer com que o cidadão tenha mais 30, 40 minutos, 1 hora em casa, no seu lar, na convivência com seus familiares, com seu filho, com sua mãe, com sua neta, isso é uma melhora significativa na qualidade de vida. E aí a gente pode chegar também em Itaboraí, que fez o seu aniversário agora recentemente. Semana passada. Isso, 22 de maio. E a Avenida 22 de Maio, que é a via principal do município de Itaboraí, está recebendo também uma grande obra, com mais de 250 milhões de investimento. Que obra é essa? É a obra de reurbanização de toda a Avenida 22 de Maio, que corta o eixo central da cidade de Itaboraí. E nós já tivemos a felicidade de agora, no aniversário da cidade, entregar o primeiro trecho dessa obra. E ela segue agora avançando pelo segundo trecho. Uma obra que conta com ciclovia, com iluminação de LED, sinalização viária inteligente, enfim, vai melhorar e muito a mobilidade também na cidade de Itaboraí. Agora fala um pouco também da sua cidade, São Gonçalo. Nós também temos lá uma grande obra. Qual é a obra? É o MOVE, que é Mobilidade Urbana um pouco Verde sobre Integrada. esse MOVE. Eu já ouvi falar muito desse MOVE, mas eu confesso que não tenho a percepção do seu todo. Na verdade, o MOVE vai transformar o quê? Vai melhorar a vida do cidadão de São Gonçalo de que forma? Vamos lá, Ricardo. O MOVE, o eixo central da cidade de São Gonçalo, ele é cortado pela antiga linha do trem, que ficou abandonado durante anos aí e foi ocupado de forma irregular, uma ocupação desordenada, e está ali aquele leito da antiga linha férrea abandonado. Então, o projeto do MOVE foi elaborado visando ocupar esse espaço ocioso no eixo central da cidade de São Gonçalo, criando mais uma faixa de rolamento com um corredor exclusivo para ônibus, para que o transporte público tenha a sua prioridade no deslocamento. São 18 quilômetros de extensão do bairro Neves até Guaxindiba. São 34 estações que vão ser construídas ao longo desse percurso e também uma ciclovia durante todo o percurso. Esse projeto é fantástico para a população. Traz para a cidade de São Gonçalo um novo modal de mobilidade, que são as bicicletas, e a Prefeitura de São Gonçalo lá está trabalhando muito para poder incentivar. Os ônibus que vão circular ali são os ônibus das linhas regulares ou é uma nova linha, tipo um BRT? Não, são as mesmas linhas que serão reorganizadas pela Secretaria de Transporte do município. Com a implementação dessa nova obra. E vai reurbanizar todo esse eixo central, vai embelezar, vai ser um indutor de desenvolvimento econômico da cidade de São Gonçalo, porque cada estação dessa, ela vai ter no seu entorno ali espaços de convivência que com certeza vão ser explorados pela iniciativa privada para promover o desenvolvimento, gerar emprego e renda na cidade de São Gonçalo. É uma obra que vai marcar a história de São Gonçalo. O morador de São Gonçalo, de uma extremidade à outra dessa obra, vai percorrer, digamos, esse trecho em tempo muito menor do que percorre hoje. A gente estima aí uma redução no tempo de deslocamento de algo em torno de 30% a 40%. É uma significativa redução. Isso na média. Se a gente pegar a pessoa que hoje reside no bairro de Guaxindiba, ela tem uma dificuldade muito grande para chegar até o outro extremo da cidade de São Gonçalo, que é no bairro de Neves, já na divisa com Niterói. Guaxindiba divisa com Itaboraí. Ele não tem uma linha direta para chegar no outro extremo. E ele vai passar a ter. Ele hoje faz um contorno por Alcântara, ele vai em direção a Vista Alegre, depois vai para Alcântara, para chegar no eixo central da cidade de São Gonçalo. Então ele agora vai ter uma oportunidade de Guaxindiba chegar direto no eixo central na cidade de São Gonçalo. E isso, a previsão de entrega, ou parcial, ou total dessa obra, quando é? Olha, Ricardo, a previsão de entrega para essa obra é para o ano de 2025, ano que vem. A gente hoje está com mais de 200 homens trabalhando em diversas frentes de trabalho
que estão divididas nos 3 trechos iniciais, trecho 1, 2 e 3. Sim, sim. Se a gente falar desses 3 trechos aí, nós estamos falando de Neves até Estrela do Norte, que é um pouco, fica ao lado do centro da cidade, e a gente espera que esses 3 trechos estejam finalizados até setembro de 2024. A determinação setembro do governador Cláudio Castro é que a gente possa trabalhar com muito afinco para entregar 24, o quanto antes. Isso. Esses trechos? Esses 3 trechos, trecho 1, 2 e 3, que é compreendido entre Neves e o bairro Estrela do Norte. Sim, sim. E você me falou, passamos, eu queria voltar, vocês vão instalar também uma ciclovia. Sim, uma ciclovia durante toda essa extensão do corredor viário. Que é um outro modal, outro ganho, um outro modal para a população de São Gonçalo. Você vai ter uma ciclovia cortando quase que a cidade inteira. Sim, né? Sim. E aí a prefeitura vai ficar imbuída de buscar parcerias com a iniciativa privada para a gente ter à disposição da população algumas bicicletas para deslocamento, né? Sim, sim. Então é um projeto que tem uma pegada de sustentabilidade, são mais de 800 arbustos e árvores que serão plantadas ao longo de todo esse trajeto de 18 quilômetros. Sim. Há algumas outras obras no interior que você possa também, São Pedro da Aldeia, alguma coisa também? São Pedro da Aldeia, nós estamos pavimentando lá a Estrada da Boa Vista, além do bairro Colinas, que está recebendo investimento lá em 18 ruas que se encontravam sem qualquer tipo de infraestrutura, drenagem, pavimentação. É uma obra que a gente pretende entregar ainda nesse primeiro semestre de 2024, o bairro Colinas, e a Estrada da Boa Vista, com certeza, no segundo semestre de 2024. Deixa eu te falar, essa, digamos, situação que surgiu ultimamente, dando conta das dificuldades econômico-financeiras do governo do Estado, por conta da questão da dívida, por conta do pagamento da dívida, ou seja, a impressão que nos dá pela própria declaração do governador Cláudio Castro, é que o governo está um pouco mais rigoroso no controle de gastos, investindo um pouco menos. Isso está impactando os seus projetos? Olha, Ricardo, nós estamos com todas as obras funcionando a pleno vapor. A determinação do governador Cláudio Castro é que a gente trabalhe com muito afinco e com a celeridade que requer o serviço público para poder entregar o benefício para a população. Em relação à questão financeira do Estado, o governador Cláudio Castro tem sido muito incisivo e buscando, através do diálogo, uma solução. E os números, quando a gente para explicar à população, são números assustadores, porque você tinha uma dívida de 13 bilhões, onde foram pagos 180 bilhões e a gente ainda deve 150 bilhões. Exato. É uma dívida impagável. Isso. E que impõe o Estado a zerar a sua capacidade de investimento, praticamente, em algum momento até comprometer o custeio da máquina pública. Isso. Então, o governador Cláudio Castro tem trabalhado muito, conseguiu mostrar à Suprema Corte que existe um disparate na cobrança dessa dívida e foi deferido uma liminar que já melhora um pouco, ameniza a situação do Estado do Rio de Janeiro. Vai pagar esse ano mesmo que pagou ano passado. Pagou ano passado. Não vai ter acréscimo. Não resolve a situação do Estado do Rio de Janeiro, mas já é um caminho de diálogo, já tem uma sinalização de que realmente não é justo esse pagamento de mais de 8 bilhões em um ano, de uma dívida que o valor principal era 13. Sem dúvida. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu queria falar com você sobre as obras, em função das questões climáticas que nós estamos tendo, e o exemplo é o Rio Grande do Sul, tivemos muitas questões também climáticas no Rio de Janeiro, em Petrópolis, na região serrana. Quer dizer, se você tem algum pacote de obras, quer dizer, com essa perspectiva, ou seja, para garantir, em função das mudanças climáticas, a execução de obras que venham a amenizar ou atenuar possíveis impactos climáticos, enchentes e coisas do tipo, evitando situações desagradáveis para a população. Eu vou a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, deputado Douglas Ruas. Deputado, eu do bloco anterior falei um pouco sobre
a preocupação que a sua pasta deve ter em relação aos acidentes climáticos, em relação à mudança climática. Vide o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Até que ponto você, como secretário, o senhor está desenvolvendo projetos e executando projetos que venham, de certa maneira, a proteger e a resguardar a população de acidentes, das consequências de acidentes climáticos tão graves como os que ocorreram no Rio Grande do Sul e aqui mesmo no Rio de Janeiro, nas enchentes na região serrana, em várias oportunidades. Quer dizer, de que maneira a execução dessas obras compatibiliza a preocupação com essa perspectiva de acidente climático? Olha, Ricardo, as obras que estão em andamento hoje, todas elas a gente já pensou, quando da elaboração dos seus projetos executivos, em superdimensionar as redes de drenagem para que a gente possa ter uma capacidade de suportar grandes volumes de chuva e dar a destinação correta às águas pluviais. Mas você tocou num ponto que é uma maior preocupação hoje de todos nós que estamos como gestor público. Os eventos climáticos extremos impõem a todos nós, e aí me refiro à sociedade como um todo, uma nova agenda urbana que precisa ser discutida, e a Secretaria de Estado das Cidades está atenta a todas essas discussões. Temos participado de discussões com a ONU Habitat, em congressos internacionais, nacionais sobre o tema, para que a gente possa compreender essa nova realidade e buscar as melhores soluções para lidar com esses eventos climáticos. Os prefeitos têm procurado o senhor, a sua pasta, quer dizer, na perspectiva de obter obras visando, digamos, uma certa prevenção de acidentes climáticos? Sim, com certeza, Ricardo. Isso nos traz aquilo que a gente já comentou aqui, a capacidade reduzida dos municípios de promover investimentos. Eles procuram o governo do Estado para auxiliá-los nesse investimento e assim o devem fazer, como também devem buscar o governo federal para receber recursos na sua cidade para fazer os investimentos. Mas essa questão dos eventos climáticos, nós temos duas vertentes. Uma são esses investimentos que não são de curto prazo. Alguns problemas que conseguem ser resolvidos no médio prazo com uma obra, e tem problemas macro, como o da Baixada Fluminense, que o governador Cláudio Castro já apresentou ao governo federal qual seria o projeto necessário para poder minimizar os impactos das fortes chuvas naquela região. É um projeto grande que custa algo em torno de R$1 bilhão e precisa de um aporte também do governo federal. E nós temos uma vertente dos investimentos em infraestrutura necessários, com projetos que possam dar as soluções, mas também nós temos uma outra vertente que é estarmos preparados nesse primeiro momento para lidar com as consequências, para poder termos uma rápida resposta à população quando desses acontecimentos, desses eventos climáticos. O estado do Rio de Janeiro já passou por muitas tragédias aqui. Nós temos um corpo de bombeiro muito preparado para atuar no resgate, que inclusive está fazendo um brilhante trabalho lá apoiando nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos. Mas nós precisamos nos organizar melhor para dar essa resposta, e os prefeitos precisam muito desse apoio, de ter maquinário, de orientar a população de como proceder diante de um evento desse. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente tem exemplos de outros países, como o Japão, onde a sua população ainda no ensino fundamental, as crianças são orientadas de como proceder diante de um evento, de um desastre natural. E é nessa toada agora que eu acho que a nossa sociedade brasileira precisa começar a caminhar. Precisamos fazer os investimentos, mas não vamos resolver isso num curto prazo. Investimentos em infraestrutura. Mas precisamos estar melhor preparados para lidar com essas questões. Secretário, o nome da sua pasta já diz tudo, secretário das cidades, Secretaria das Cidades. Quer dizer, ao lado de obras, ao lado dos investimentos que estão sendo realizados, eu acho que há um papel muito importante da sua pasta na articulação do governo do Estado com o Ministério das Cidades,
com as cidades do estado do Rio de Janeiro, ou seja, sendo ali um polo catalisador das demandas dos prefeitos, até para poder encaminhá-las junto ao governo federal, que retomou o Ministério das Cidades. Eu queria saber que tipo de papel o senhor tem nessa articulação entre os municípios, com os prefeitos, entre as cidades, portanto, entre o governo do estado e o governo federal, através do Ministério das Cidades. O senhor faz esse tipo de articulação? Olha, Ricardo, o Ministério das Cidades retomou, depois de muitos anos, o Conselho Nacional das Cidades. Sim. E isso fez com que todos os estados e municípios precisassem se organizar para poder participar. E o governador Cláudio Castro confiou a mim a presidência do Conselho Estadual das Cidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Então nós já realizamos e saímos na frente no cenário nacional. Sim. Já realizamos a nossa reunião para a organização da nossa Conferência das Cidades, Conferência Estadual das Cidades. Vai ser quando? Vai ser em agosto agora de 2024. E participam dela, quem são as pessoas? Os prefeitos, os secretários, enfim. Quais são, qual é o público que será convocado para discutir as cidades do estado do Rio de Janeiro? Olha, Ricardo, a convocação ela é bem extensa para todos os movimentos sociais, parlamentares, vereadores, deputados, sim, prefeitos, a sociedade civil como um todo. A ideia é você, a partir desse debate, formular que tipo de documento, que tipo de encaminhamento ao governo federal? A gente precisa discutir com todos esses atores da sociedade civil organizada um plano de desenvolvimento urbano para a nossa cidade. E é isso, depois que a gente discutir, cada município hoje está organizando a sua conferência na sua cidade municipal e depois traz aquilo que foi produzido, sim, lá para a Conferência Estadual das Cidades, e nós aqui vamos levar toda essa discussão para o Conselho Nacional das Cidades, a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que estava previsto para ocorrer em novembro desse ano de 2024, mas pelo acontecimento no Rio Grande do Sul, o Ministério das Cidades informou que vai marcar uma nova data para o ano de 2025, até para que os nossos irmãos gaúchos possam se recuperar e poderem participar também de maneira ativa desse Conselho Nacional das Cidades. Secretário, há algum tipo de articulação política e, a partir dessa articulação política, algum tipo de resposta do governo federal? Porque agora o senhor tem um ente que, de certa maneira, é homólogo ao seu, só que no âmbito federal, que é o Ministério das Cidades. Então, assim, há uma interação entre a sua pasta e o Ministério das Cidades, e a partir dessa interação, há algum tipo de projeto em execução, ou pelo menos de pleito, que o senhor encaminhou ao Ministério das Cidades para que o Rio de Janeiro possa ser atendido no âmbito da sua competência? Olha, Ricardo, nós temos mantido um frequente diálogo com o Ministério das Cidades, falando de projetos, principalmente aqueles que impactam mais de uma cidade. E se a gente falar dessa questão das cidades sustentáveis e resilientes, que deve ser um objetivo nosso como gestor público perseguir, a gente tem nessa questão climática um rio, uma chuva que ocorre num determinado município, por onde passa um rio, sim, e não choveu no outro município, mas a água é levada para aquela e gera um impacto naquela cidade. Como que a gente pode hoje falar num transporte público de uma única cidade na Baixada Fluminense? É praticamente impossível. A questão ela é toda ela integrada. Então a Secretaria de Estado das Cidades, através do Conselho Estadual das Cidades, tem esse papel de promover a articulação, de trabalhar em projetos que sejam de interesse de mais de um município no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem esse papel de estar reunindo os prefeitos. E essa região, que é uma região praticamente conurbada, integrada, que é a sim, Baixada, São Gonçalo, quer dizer, tem problemas comuns, né? Na verdade, você não consegue nem distinguir se o problema é de Nova Iguaçu ou é de Nilópolis, porque ali, enfim, estão todos integrados ali. É preciso que haja uma solução conjunta para aquela sim, região, né? E nós vamos estar utilizando, através do Conselho Nacional, do Conselho Estadual das Cidades, uma forma de a gente promover essa integração e discutir esses projetos que devem ser discutidos em parceria entre os demais prefeitos daquela região ali. E assim em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim, e essa articulação com o Ministério tem fluído bem e tem já apresentado algum tipo de perspectiva de investimento federal
para vocês, quando eu digo, para as cidades do Rio de Janeiro? Olha, Ricardo, nós tivemos a oportunidade de cadastrar algumas propostas no PACS, no novo PAC do Governo Federal. Nos projetos cadastrados pela Secretaria de Estado das Cidades, eles ainda não foram aportados recurso, mas a gente continua buscando um diálogo lá, a gente espera uma outra fase 2. Alguns municípios já foram contemplados, mas hoje a gente tem... O que você tem de importante lá, encaminhado ao Governo Federal, esperando a aprovação? Olha, nós colocamos um projeto de canalização, por exemplo, do Rio Alcântara, que fica na cidade de São Gonçalo. É um rio que corta uma grande parte da cidade de São Gonçalo, inclusive o maior loteamento da América Latina, que é o Jardim Catarina. Jardim Catarina é uma grande parte desse bairro sofre muito com as fortes chuvas, tendo muitas casas alagadas, pessoas que se colocam em situação de desabrigados. Então, é um projeto que vai resolver aquele problema de alagamento ali no Jardim Catarina, um grande projeto, mais de 300 milhões de reais de investimento, e como sendo de competência do governo do estado a questão dos rios, nós apresentamos esse projeto ao governo federal e esperamos que em breve a gente possa estar sendo contemplado com esses recursos aí para poder resolver de uma vez por todas aqueles problemas, entre outros projetos que a gente está trabalhando em parceria com os municípios. Secretário, eu queria falar um pouco com o deputado agora. Que tipo de avaliação em balanço você faz da tua atuação no parlamento? Quer dizer, porque há quem veja uma certa dificuldade do deputado efetivamente ter uma ação efetiva em relação à sua base, do trabalho político do parlamentar resultar em ações concretas em favor da população. Há quem ache que o parlamento acaba não sendo muito eficiente na condução das demandas da população. O senhor, como deputado, da sua primeira experiência como deputado, já ocupa ainda a sua ideia parlamentar, está momentaneamente como secretário. Que tipo de avaliação o senhor faz desse trabalho parlamentar, no seu caso, em favor da sua base, que é São Gonçalo? Qual é o balanço da sua atuação nesse sentido? Olha, Ricardo, em pouco tempo nós pudemos ali nos debruçar sobre problemas centrais da cidade de São Gonçalo, e eu posso destacar aqui uma grande parceria que a gente conseguiu, enquanto parlamentar, intermediar entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Nós buscamos um cofinanciamento para um centro de imagem e especialidade na cidade de São Gonçalo. Que foi inaugurado, né? Tivemos a oportunidade de estar lá inaugurando, junto com o nosso então secretário de Saúde, doutor Luizinho. E a cidade de São Gonçalo hoje é muito grata ao governador Cláudio Castro e ao prefeito Capitão Nelson por essa parceria. É um centro de imagem de última geração que atende cerca de 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas por dia? 1.000 pessoas por dia. Isso foi resultado dessa articulação política? Dessa articulação. Sim. O município não teria condições, por meios próprios, de entregar um equipamento daquela magnitude e ofertar os serviços no seu dia a dia. Sim. Então nós buscamos, através desse papel, esse é o papel do parlamentar, representar a sua população e buscar no ente federativo uma parceria que venha beneficiar a população. Sim. Então esse cofinanciamento hoje traz um grande resultado para a população de São Gonçalo. Conseguimos também o cofinanciamento do Hospital do Câncer e do Coração na cidade de São Gonçalo, uma marca histórica dessa parceria do governador Cláudio Castro com o prefeito Capitão Nelson. Há quantos anos esse projeto? Olha, Ricardo, só para você ter ideia do tamanho dessa conquista, antes da inauguração desse equipamento, o gonçalense que precisasse passar por um cateterismo, ele precisaria se deslocar da cidade de São Gonçalo até Vassouras ou então Itaperuna. Hospital do Câncer e Hospital do Coração. Isso. Sim. Nós não tínhamos esse serviço na cidade de São Gonçalo. Sim. A segunda maior cidade em população do estado do Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de habitantes, e um cidadão que, se precisasse passar por um procedimento de um cateterismo, uma cirurgia de revascularização, uma angioplastia, precisava sair do seu município para um município muito menor, distante, para poder buscar esse atendimento. Sim. Então, a inauguração do Hospital do Câncer e do Coração, e nós trabalhamos muito
para conseguir esse cofinanciamento, que é o que permite aquela unidade estar no seu pleno funcionamento, atendendo as pessoas. E hoje essa unidade virou uma referência no Estado. Ela atende 53% dos seus atendimentos são voltados para a população de São Gonçalo, são pessoas de São Gonçalo, mas 47% vem da região. Vem de outros municípios. Você vai encontrar lá sendo atendido hoje um cidadão da Baixada Fluminense, um cidadão de Niterói, de Maricá, que são municípios que não possuem também esse serviço. Sim. Então, hoje São Gonçalo virou uma referência graças a esse trabalho de integração entre prefeitura e governo do Estado. E eu, como parlamentar, tive a oportunidade de promover essa integração e buscar os recursos para a implementação desse serviço na cidade. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado estadual e também secretário das cidades, Douglas Ruas. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Douglas Ruas, que é secretário das cidades. Deputado, antes de eu falar um pouco de política, eu queria falar de um outro assunto que é sempre relevante, principalmente para o senhor que tem a base em São Gonçalo. Como é que o senhor vê a questão da segurança pública na região metropolitana? Porque houve uma mudança agora do comando da Polícia Militar e o senhor espera que essa mudança tenha um impacto e consequência positiva lá na sua região? Que tipo de expectativa o senhor tem em relação a isso e que tipo de análise o senhor faz? Porque durante um tempo, pouco tempo atrás, se dizia muito que São Gonçalo foi muito, impactada negativamente quando houve a UPP, com a migração de grandes corporações criminosas para aquela região. Olha, Ricardo, começando por São Gonçalo, eu concordo que, de fato, com a implementação da UPP, nós tivemos uma migração em massa de integrantes de facções criminosas que antes se abrigavam nas comunidades da capital e migraram para a cidade de São Gonçalo. Sim. E teve-se uma escalada na violência na cidade de São Gonçalo. Sim. Mas a gente conseguiu, junto ao governador Cláudio Castro, levar o segurança presente para a cidade de São Gonçalo. E o hoje o segurança presente, inclusive essa semana o governador Cláudio Castro entregou 100 viaturas novas do segurança presente. Vai reforçar ainda mais esse programa, que já é um sucesso da gestão do governador Cláudio Castro. E o prefeito Capitão Nelson também entendeu que é preciso a prefeitura entrar junto, ser parceiro na questão da segurança pública. Não dá para fazer como alguns pensam que devem fazer, cruzar os braços e dizer que o problema é do Estado. Governo federal, é do governo estadual. É do governo do Estado. A prefeitura precisa sim atuar dentro das suas limitações, evidente, das suas competências, mas tem sim como contribuir. E um grande exemplo disso é a cidade de São Gonçalo, que, como você bem falou aqui, por anos foi tida como uma cidade violenta, e a gente hoje tem a grata satisfação de ver São Gonçalo no último ranking que foi publicado do ISP, em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, no ranking de metas. A gente sabe que ainda tem muito para avançar. Mas foi a cidade que mais avançou nas metas? Sim, ficou em primeiro lugar. Uma coisa que há pouco tempo poucos acreditavam que fosse possível. Sim. E a gente acredita muito isso nesse trabalho de integração entre prefeitura e governo do estado, o auxílio do segurança presente. E a gente agora, no estado do Rio de Janeiro como um todo, Ricardo, a gente começa a colher os frutos dos investimentos que foram promovidos pela gestão do governador Cláudio Castro. Foi mais de R$1 bilhão de investimento em aquisição de novas viaturas, em câmeras, em investimento em tecnologia, centro de comando e controle móvel. Todo esse aparato de tecnologia que foi colocado a serviço da segurança pública, a gente começa a colher os frutos. Os números têm melhorado e muito. Existe uma questão da sensação de segurança que ainda está aquém do que o cidadão merece. Sim. E o governador Cláudio Castro reconhece isso e continua trabalhando, investindo, cobrando dos gestores da segurança pública que a gente possa promover uma melhor entrega nesse serviço. Para concluir aqui, o governador Cláudio Castro determinou há pouco tempo atrás a criação de um grupo de trabalho para discutir a implementação de novas unidades de polícia militar no estado do Rio de Janeiro. Os municípios contemplados nesse estudo são São Gonçalo, Nova Iguaçu, porque a população cresceu muito
são áreas territoriais grandes. Você então e que contam com apenas um batalhão. Companhias de determinados bairros desse batalhão, quer dizer, não, a proposta inicial é que São Gonçalo e Nova Iguaçu, por exemplo, possam ganhar mais um batalhão da Polícia Militar. Sim. E veja só, esse é um objetivo de melhorar a qualidade do serviço, sim, porque hoje você tem um comandante do batalhão responsável por 249 quilômetros quadrados de área, mais de 1 milhão de habitantes. Sim. Então ele tem que estar atento a toda essa... Se a gente fizer um rápido comparativo com a zona sul do estado, da capital do Rio de Janeiro, nós temos quase que um batalhão por bairro. Botafogo tem um batalhão, Copacabana, Leblon. Sim. Então existe um disparate nesses municípios, sim, que precisa ser corrigido. O governador Cláudio Castro, muito sensível a essa questão, determinou que fosse formado um grupo de trabalho. Existe toda uma questão orçamentária, porque você cria uma outra unidade, sim, policial, você cria uma outra estrutura administrativa, sim, não é só o policiamento ostensivo, mas cada unidade, cada batalhão tem uma estrutura administrativa. Lógico, evidente. Então isso está sendo cuidado, perfeito, com todo o cuidado, está sendo estudado para que seja implementado da melhor maneira possível. E secretário, vamos falar um pouco de política. O senhor do PL surge como uma nova liderança do PL. Qual é a sua expectativa em relação às eleições do PL nessa eleição agora de 2024, nas eleições municipais? Que tipo de avaliação o senhor tem? O senhor teve, por exemplo, semana passada, eu fiquei sabendo, lá no lançamento da candidatura da candidata do PL em Penha, lá de Araruama. Enfim, foi uma festa muito grande, o deputado Altineu foram vários deputados, o deputado Canela, inclusive, me ligou de lá, dizendo da importância da festa, da presença de vários deputados estaduais, deputados federais e tal. Quer dizer, qual é a sua avaliação do PL? O PL faz quantos prefeitos? Quais são os prefeitos que o senhor acha, que o senhor apostaria na eleição ou reeleição do PL? Olha, Ricardo, como você falou, eu estive lá no lançamento da Penha, lá em Araruama, uma festa linda, uma segunda-feira, muito prestigiada por autoridades parlamentares presentes, prefeitos vizinhos, e o povo clamando lá o nome da Penha. Manuela lá, Prefeita Manuela estava lá, prefeita com uma aprovação. Uma das maiores do Brasil. Uma das maiores do Brasil, sem dúvida. E o que eu falei lá é o que eu vou te falar aqui. O povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil nas eleições de 2022. E nós aqui do estado do Rio de Janeiro estamos mobilizados para garantir que esse seja o resultado nas eleições de 2024. Que o PL seja o maior partido do estado do Rio de Janeiro no resultado Isso pode fazer dessas o quê? eleições. 30, 20 prefeitos, 30, qual é a sua expectativa? Olha, Ricardo, com certeza o PL vai fazer mais de 20 prefeitos. E a gente tem um trabalho muito grande aí pela liderança do presidente Altineu, o governador Cláudio Castro, a família Bolsonaro está empenhada, o nosso presidente Jair Bolsonaro, para buscar levar ao conhecimento das pessoas o que o PL pode entregar de melhor em cada cidade, e a gente espera que a gente possa sim fazer mais de 30 prefeitos no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, secretário, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Só tem aí 30 segundos para fazer as suas considerações finais. Olha, Ricardo, agradeço aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Agenda do Poder. Quero cumprimentar todos os telespectadores desse importante programa que leva a informação para toda a população do estado do Rio de Janeiro, principalmente sobre os projetos do poder público, dos gestores, os políticos do estado do Rio de Janeiro estão atuando aqui. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Eu que te agradeço, sucesso lá à frente da secretaria, foi um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa também pela rede CNT. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e uma boa semana. E até lá.